pessoal, vamos dar continuidade à nossa videoaula. Estamos falando nessa disciplina de técnicas de elaboração de projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, eles são, como já disse, vou repetir, vou frisar isso porque é muito importante você tomar conhecimento, porque todo acadêmico ele precisa ter essa habilidade de desenvolvimento de projeto de pesquisa. Não tem como dissociar, não tem como você fugir dessa realidade, porque a partir do momento que você ingressa na pós-graduação, na graduação, no ensino superior, você precisa desenvolver habilidades específicas que já são características ou que são compatíveis com alguém que tem um nível superior. Então, o projeto de pesquisa, a pesquisa e a extensão faz parte da vida do acadêmico. A pesquisa e a extensão. O projeto de pesquisa é justamente um projeto que você desenvolverá, ou que você desenvolve durante o decorrer da sua trajetória acadêmica para um determinado fim. Né? E nós já observamos quais são os objetivos, métodos, várias coisas. Vamos também observar aqui mais umas situações em relação ao projeto de pesquisa. Por exemplo, para você ingressar no mestrado, você só ingressa no mestrado se você apresentar um projeto de pesquisa. No projeto de pesquisa, de acordo com as linhas de pesquisa, a faculdade geralmente tem as linhas de pesquisa, aquilo que você tem a sua afinidade, por exemplo, você tem uma afinidade com, suponhamos, a educação inclusiva. Então, na sua área, se, por exemplo, surgir um mestrado de educação inclusiva, você pode apresentar esse projeto e você conseguir uma vaga. Você vai primeiro fazer o projeto, mesmo que provisório, para depois você desenvolver esse projeto quando estiver no curso. Então, você vai apresentar à faculdade e aí, de acordo com a linha de pesquisa dela, você vai ser aprovado ou não. Certo? Então, se você lida com determinada área, você vai usar a sua afinidade. Então, vamos observar o seguinte. Existem as naturezas do projeto de pesquisa. Certo? Ele tem a sua natureza. A natureza pode ser básica e pode ser aplicada. Como podemos determinar qual a natureza básica, que ele é de natureza básica, o projeto de pesquisa que eu desenvolvi, o que eu estou desenvolvendo, é de natureza básica. A natureza básica, ela gera conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, só que ele não tem o quê? Sem aplicação prática prevista. Ou seja, é só para satisfação o desejo de adquirir conhecimentos, sem que haja uma aplicação prática. Por exemplo, você não vai aplicar aquele projeto, diferentemente, por exemplo, você vai para o mestrado. A lei não vai ser mais básica, né? No mestrado, você vai apresentar um projeto que você vai desenvolver. Né? Na pesquisa básica, não, é simplesmente para adquirir conhecimentos. Vou fazer um projeto de pesquisa aqui, para descobrir a situação em relação às aulas online. Aí você vai e faz. Né? Ele não vai ter essa aplicação prática. Já o projeto de pesquisa com natureza de pesquisa aplicada, os seus conhecimentos são adquiridos, são utilizados para aplicação prática. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que vai ser desenvolvido, aquilo que vai ser pesquisado, vai ser colocado em prática. Né? Uma hora vai ser colocado em prática. Suponhamos que você vai fazer um mestrado e você faz um projeto de pesquisa, então você vai pôr em prática e desenvolver esse projeto de pesquisa, apresentar alguma coisa para a faculdade, porque ela está querendo algo, né? Há alunos que ofereçam algo para ela, ofereçam suas habilidades, seus estudos, então você vai desenvolver alguma coisa. A pesquisa aplicada, por exemplo, uma instituição pública ou privada pode contratar uma faculdade. Por isso que os acadêmicos fazem trabalhos de extensão e pesquisa, porque elas são importantes para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento educacional, porque elas podem ajudar e auxiliar alguma coisa. Então, a faculdade pode ser contratada, por exemplo, por empresa para desenvolver um projeto, né, para verificar a situação. Vou chegar aqui, estou abrindo a minha empresa, numa cidade tal, e eu quero saber como é a cidade, né, como é o povo, etc., a economia, etc. Ele contrata a faculdade para fazer o quê? Um projeto de pesquisa naquela cidade e descobrir qual é o foco principal que ele vai trabalhar, entendeu? Qual é o público-alvo que ele vai trabalhar, para ele poder focar o seu trabalho, o desenvolvimento do seu comércio naquilo que realmente é o que vai trazer mais resultado para ele. Então, se ele contratar uma faculdade, por exemplo, ele vai ter mais resultado do que ele chegar lá de supetão e sem estudar o terreno, sem nada. Então, os projetos servem para isso. Então, o projeto de pesquisa ele vai lhe dar um norte. Ele vai dar um norte. A pesquisa também ela pode ter formas. Né? As formas de abordagem. Como é que eu vou abordar?
ela pode ser qualitativa e quantitativa. O próprio nome já diz. Quantitativa dá a ideia de quantidade. Eu quero saber o percentual de alunos que estão fora da sala de aula. Eu quero saber o percentual de alunos que estão evadindo da escola. Eu quero saber, então, entendeu? São o quê? Quantidades. Traduzem números, opiniões, informações para classificá-los e organizá-los. Ele dizia o quê? Os métodos estatísticos. Né? Você vai utilizar muito gráfico, vai utilizar tabelas, etc., para poder descrever aqueles gráficos, aqueles quantitativos, aqueles números que você pesquisou. Você vai entrevistar, por exemplo, 30 pessoas. Essas 30 eu vou dizer assim, tantos por cento é a favor disso, tantos por cento é a favor daquilo. Então, é uma pesquisa quantitativa, porque eu quero descobrir quantos, a porcentagem, percentual. Já na pesquisa qualitativa, eu quero descobrir o que? A qualidade. Então, vai coordenar o quê? Considera a existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. Ela é descritiva, você vai descrever alguma coisa. Descrever o que você descobriu. O processo, o foco principal é isso. O processo é foco principal. Descobrir alguma coisa. Não é mais quantos alunos estão. É o que está levando esses alunos a abandonarem. Não é mais quantos alunos abandonam. É o que está levando esses alunos a abandonarem a educação, o ensino online. O que está levando as alunas a engravidarem. Etc. Então, essa daí é uma pesquisa qualitativa. Ela pode também ser qualitativa, que ela envolve as duas situações. Você vai pesquisar a quantidade e também a qualidade, né? A questão descritiva, a questão da relação entre o mundo real e o sujeito. Ela pode também ser aplicada a duas abordagens. Os objetivos. Ela pode ser uma pesquisa, quando o seu objetivo ela pode ser exploratória. Visa o que exploratória? Justamente proporcionar uma maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito. Né? Você vai explorar um problema, alguma coisa, você vai tornar público, explicitar aquele problema. Construir uma hipótese. Né? Alguma situação que está acontecendo, você quer explorar ela através de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Você vai explorar aquela situação. Existe a pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva são fatos que são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados sem interferência do pesquisador. Você vai apenas descrever aqueles fatos. Por isso que é descritiva. Você, por exemplo, vai descrever uma situação. Você vai descrever os protocolos de retorno de aulas, aula presencial nas escolas públicas. Né? Descrever, você vai registrar tudo isso, descrever os protocolos, observar as situações, e você vai descrever tudo aquilo. Você não vai interferir. Por quê? Porque já os protocolos estão tudo dito, estão tudo escrito, determinado. Você vai só descrever eles, né, para uma comunidade. Né, fazer uma comparação deles. Né. São técnicas padronizadas de coleta de dados, como, por exemplo, o questionário e aquela observação sistemática. Existe a pesquisa também explicativa. Né, quando o seu objetivo pode ser explicativo. Explica o porquê das coisas. Né. Qual é o objetivo daquela situação? Identificar o quê? Visando identificar o quê? Os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos. O que está acontecendo que as alunas estão engravidando cedo? O que está acontecendo? Eu vou tentar explicar, através da pesquisa, tentar explicar o porquê que os alunos estão abandonando a sala de aula. Tentar explicar através da pesquisa por que os alunos não estão conseguindo acessar a internet e ter as aulas. Eu vou tentar explicar, através do projeto de pesquisa. Né? Buscar a pesquisa, buscar fontes, buscar as situações de forma que eu vou conseguir explicar, né? Buscar a explicação, por isso que ela é chamada explicativa. Diferentes procedimentos. Os procedimentos eles podem ser procedimentos técnicos, né? Existem as técnicas para isso, por isso que o nome são técnicas de pesquisa científica, de pesquisa. Por quê? Porque as técnicas, os procedimentos são tudo aqui determinados. Você observou aqui, está observando. Existem as técnicas, existem os procedimentos a serem observados. Você não faz de qualquer jeito, eu estou fazendo aqui, eu vou fazer, não. Tem que se observar todos esses detalhes aqui. A pesquisa, ela é bibliográfica, é um tipo de procedimento. O que é uma pesquisa bibliográfica? É quando você vai, por exemplo, fazer uma pesquisa em relação a autores que já existem, que já fizeram um trabalho, um material já elaborado, ou um artigo científico, livros, TCCs, né? Dissertações. Você vai pegar vários documentos, vários artigos, vários textos de autores já trabalharam sobre ele, e você vai fazer a sua pesquisa. Né? Com base, vai colocar segundo
Freire, segundo Souza, segundo Santos, a sua bibliografia. Eles descrevem isso. Você vai fazer o quê? Uma pesquisa bibliográfica. Né? É diferente da pesquisa de campo e de estudo de caso. A bibliográfica você vai só. Porque, por exemplo, se é bibliográfica, você não vai para o campo para fazer. Depende só de livros, depende só de material, depende só das fontes. Então, essas fontes, hoje em dia, com a internet, por exemplo, você pode fazer só na internet. Você pode fazer uma pesquisa científica, um trabalho, só sentado no computador. Né? E hoje em dia, o mundo virtual, né, os livros estão disponíveis de forma gratuita, e-books, muitos livros, você encontra na rede mundial de computadores. Então, você pode fazer uma pesquisa bibliográfica, né, somente na frente do seu computador, ali trabalhando dia e noite na frente do computador. Não precisando você cair no campo. Não precisa você ir lá no local tal, X. Por quê? Porque é uma pesquisa bibliográfica. Você vai estudar vários autores e tirar suas conclusões. Pesquisa documental. A partir de um material, de material não analisado. Um documento. Por exemplo, um estatuto de uma entidade, um PPP de uma escola. Você vai analisar um documento. Você vai fazer a sua pesquisa científica com base na análise documental. Porque você quer saber porque esse documento influencia em alguma coisa. Né? Pode influenciar alguma coisa. Né? O documento curricular territorial maranhense, vou fazer alguma coisa em relação a ele. Pesquisa experimental, determina um objeto de estudo selecionando as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo. Né? Um experimento. O que é que seria capaz de influenciar, né, naquele objeto de estudo? Quais são os fatores que determinam ou que contribuem para o ocorrência desse fenômeno? Por que está acontecendo esse fenômeno? Quais são os fatores que estão contribuindo para isso? Para o aumento, para a diminuição dos casos? Certo? É a pesquisa exploratória. Né? Estudo de caso. Estudo de caso, você vai procurar um caso para estudar. Estudo de caso sobre um aluno tal, sobre uma pessoa tal, sobre determinada situação. Né? Um estudo profundo, exaustivo de um objeto específico. Né? Um objeto específico. De modo a permitir o seu conhecimento de forma detalhada. Né? Estudo de caso na cidade de Pedreira, estudo de caso na escola tal. Né? Estudo de campo. Já a pesquisa realizada no ambiente natural. Você vai passar lá numa escola e vai pesquisar várias situações dentro daquela escola. É um estudo de campo. Vai para o campo. Você vai ter que cair no campo, né? Ter que ir em busca de informações. Como eu já disse, diferente de bibliográfica. Bibliográfica, você faz a pesquisa bibliográfica sentado no seu computador. A de campo não, tem que sair para o campo. Tem que aplicar questionário, tem que correr, tem que ir atrás. Pesquisação, busca a resolução de um problema coletivo concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Um problema que está afetando várias pessoas, uma coletividade, então precisa haver uma solução. Então, uma pesquisa, ação. Né? Para descobrir e identificar um problema coletivo. São várias pessoas que estão sendo afetadas e precisa se descobrir uma situação, um problema e uma solução. Pesquisadores participantes estão envolvidos de modo cooperativo. Por quê? Porque é algo coletivo. Né? Construir uma construção coletiva. Por quê? Porque as pessoas que estão participando estão sendo afetadas. E o pesquisador vai identificar o problema que está afetando elas. Né? E a pesquisa participante, interação entre o pesquisador e os membros da instituição, da situação investigada. Então, esses são os objetivos que nós devemos atentar como técnica para elaborar os nossos projetos de pesquisa. Você precisa atentar para esses detalhes, porque senão você pode incorrer por exemplo, você vai fazer um mestrado ou um projeto de pesquisa para alguma situação, uma avaliação, você tem a sua avaliação baixa por conta de que você não atentou para os detalhes, para as técnicas. Não atentou, porque lá na faculdade está pedindo, por exemplo, no edital, um estudo de caso. Tem que ser um estudo de caso. Você vai lá, faz um bibliográfico. Entendeu? Então você vai deixar de participar daquele processo porque você não conseguiu se adequar àquilo que foi solicitado. A faculdade geralmente abre edital para mestrado. Ela coloca lá as linhas de pesquisa. Então você tem que se enquadrar, observar e ler se as suas habilidades, a sua linha de pesquisa se adequa à faculdade. Ela está querendo um estudo de campo, você vai ter que fazer e a sua linha de pesquisa tem que ser com base naquilo que eles estão exigindo. Ou procurar uma das linhas de pesquisa, geralmente se oferecem 3 linhas de pesquisa, e você vai se enquadrar em uma delas. Né? Então essas técnicas são muito importantes para o desenvolvimento, para a elaboração de todo e qualquer projeto de pesquisa. Certo? Pesquise também mais fontes, mais informações, que você vai encontrar também muitos mais detalhes para enriquecer os seus conhecimentos nesta área. Tá certo?